Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do ISOU. Hoje, o nosso entrevistado é o Danilo Veloso, que é secretário de Desenvolvimento Econômico no município de Taubaté. E a gente vai estar conversando sobre um assunto bem bacana, que é transformação digital no setor público. Uma pergunta também relacionada a isso, pela questão de baixo custo, né? É possível, você já disse, né? Você respondeu parte dessa pergunta, né? é, Fazer essa cidade digital com pouco orçamento, só com uma mudança de mentalidade, você já respondeu que sim, isso é possível ser feito, mas existem alguma outra forma, existem formas, por exemplo, de parcerias com instituições privadas, ou até mesmo recursos públicos que estejam disponíveis para os municípios que queiram adotar essas medidas? Sim, eu acho que assim, muito do que pode ser feito não precisa necessariamente ter dinheiro público, né? Então, um exemplo simples, né? Imagine que eu queira fornecer para o cidadão o parcelamento de dívidas no cartão de crédito. Não é a prefeitura que vai bancar isso. A gente pode credenciar empresas que façam esse financiamento desse tributo, né? E aí, né, quanto mais parcelado, vai incidir aí os juros aí desse parcelamento. As prefeituras acabam fazendo isso, né, e acaba sendo oneroso aos cofres públicos, né. Então você pode ofertar e isso acaba trazendo melhores condições para o munícipe. E quando você faz uma inovação como essa, você pode, por exemplo, exigir da empresa que ela faça uma integração direto com os sistemas da prefeitura, os RPs da prefeitura, e automaticamente dê uma baixa no tributo na hora de que a instituição financeira confirme o pagamento. Isso faz com que o munícipe tenha rapidamente a baixa de um tributo e já poder tirar uma certidão negativa de débito. Isso não custa nada, né? Ou a concessão de um determinado espaço para a exploração de um determinado serviço, né? E você exigir uma contrapartida para a sociedade, tudo isso é possível. Tá? Então, isso passa pelo senso criativo do gestor público. Tá? E também, evidentemente, fazendo mais com menos. Né? Em vez de ter múltiplos contratos, né, você ter poucos contratos, mas que hajam sinergia. Quando a gente fala, por exemplo, do provimento de serviço de câmeras, né, e de outros, né, muitas vezes no mesmo local, como você tem 3 contratos, chegam 3 links de dados. Veja, está triplicando o custo. Então, se Sim. fosse um único contrato, a empresa poderia compartilhar esse link e você ter um custo melhor para a municipalidade. Então, são técnicas gerenciais, técnicas administrativas que trazem um melhor cenário. Então, ser uma cidade inteligente não significa fazer um dispêndio financeiro gigante. O que significa é você usar melhor os seus recursos para executar um serviço. Sim. Ainda falando disso, você falou um pouco de técnicas, né? A gente tem algumas técnicas que são bem conhecidas na área privada, né? Como, por exemplo, as metodologias de desenvolvimento ágil, né? Sei que você tem expertise, PMBOK, né? Kanban, Scrum. É possível implementá-las também? Você tem alguma experiência de que deu certo isso, ou que está sendo feito isso em algum setor? Isso também é algo que, agora lembrando aqui, né, também uma questão que cultural, né? Não precisa de um alto custo para se fazer esse tipo de processo dentro dos setores, né? Eu acho que muitas vezes é dar a oportunidade. O servidor público, ele é um ser humano com anseios, expectativas. Cabe você, como liderança, proporcionar essas expectativas. Né? Um exemplo de Pindamonhangaba é que na área de licitações, alguns servidores, por exemplo, usavam o Trello para controlar suas atividades. O que nós fizemos foi só fomentar o uso da ferramenta para organizar. E hoje, né, a área de licitações de Pindamonhangaba, se você chegar lá, eles estão controlando as licitações via Kanban. Né? Legal. Então, isso faz com que traga agilidade. Né? Algumas áreas, né, da prefeitura ou próprios gestores, eles gostaram tanto da ideia que eles levaram para a vida dele. Hoje estão em outros locais Hum, e fazem uso dessas práticas, né? Um pouco assim, né? Minha equipe fiz uma reunião nesses dias aí sobre para acompanhar as atividades. Eu fiz uma reunião de pé,
né? Ou seja, usando um cerimonial de daily meeting, tá? E Uhum, porque eu falei para eles, eu falei assim, reunião boa é reunião rápida, né? Então vou uhum, fazer de pé, porque se estiver demorando muito é porque já está começando a ser ineficiente, né? Para poder trazer. Então, veja, são práticas simples que você pode adotar na tua postura e está muito mais no nosso comportamento para promover uma gestão ágil, né? E agilidade não tem a ver com rapidez em fazer. Na verdade, é você entregar entrega de valores, né? Fazer entrega isso. com valor agregado, né? Em pacotes melhores, de maneira incremental, né? Fazendo revisões, o que aquilo está evoluindo, né? Estou, na verdade, chovendo no molhado falando do manifesto ágil, né? Uhum. Então, isso é muito mais comportamento do que tecnologia, né? E a gestão ágil ela pode ser aplicada em qualquer setor, qualquer setor. Veja, existem projetos que eles não têm características para a gestão ágil, né? Um exemplo, eu não consigo fazer uma ponte sem ter eu preciso ter uma metodologia waterfall, né? Uhum, Cascata, né? uhum, Então, ou seja, sequencial, né? Eu não posso parar na metade da ponte e falar, não, vou ver se a direção está correta. Ela tem que ter um projeto uhum. para ser executado. Agora, existem coisas que podem ser feitas de maneiras incrementais. Então, cabe assim uma sabedoria em aplicar a metodologia naquilo que é possível, né? O que é possível fazer usando o Scrum, né? Enfim, Agile, XP e outras metodologias aí utilizadas. Ah, com certeza, é muito bacana isso, porque realmente o que você falou, as pessoas também que eu vejo, assim, que não conheciam metodologia ágil, quando começam a utilizar, realmente levam para a vida, até para coisas pessoais que já é uma coisa que dá certo, né? Então, assim, quando ela vê isso, ela quer replicar isso, com certeza isso é muito bom. Agora, assim, muitas pessoas, né, que a gente escuta, acabam tendo aquela falácia, o setor público está 10 anos atrás de tecnologia do que o setor privado, né? Ou está muito defasado a tecnologia. A gente acaba escutando isso às vezes. Como que você acha que, de forma geral, tá? Não do município específico, mas de todos eles, como que nós poderíamos fazer para pular essas etapas, né? E tentar, de repente, ali equiparar ou chegar mais próximo do privado, né? E em todas as áreas que a gente conversou, né? Saúde, educação, segurança. Bom, eu concordo com a visão, né? Realmente, a maioria dos municípios, a maioria das autarquias e instituições governamentais realmente estão atrasadas no uso de tecnologia. Mas elas param muitas vezes no tempo, né, achando que essas práticas que são utilizadas já com maestria no universo privado não se aplicam na gestão pública, e isso não é verdade também. Se Uhum, aplicam sim. É lógico que devem ter adequações, mas são possíveis a utilização. Mas isso passa muito pela postura de muitas pessoas em se calar, né, em se manter, né, se abster, né, do propósito da mudança, né. Eu sempre falo, né, de Martin Luther King, né, onde ele diz que o que incomoda é o silêncio dos bons, não os barulhos dos maus, né. uhum, Então, esse universo de mudança está muito mais ligado à passividade das pessoas em aceitar como as coisas são e não lutar para o que poderão ser, né? Em proporcionar essas mudanças. A gente vê alguns gestores públicos buscando essa inovação, né, tentando constantemente provocar, alguns de maneira eleitoreira, política, né, que implementam uma coisa, mas que, se você for um mês, 2 meses depois, elas nem estão sendo utilizadas, né? uhum. E sempre falo, né, é muito fácil implementar, difícil é manter, né? Tem que manter aquilo e trazer a mudança, né? Mas ainda assim existem muitos gestores públicos buscando isso em trazer essas mudanças, tá? E o que acontece também, né? O servidor público muitas vezes ele até por ser tolhido, né, da evolução por maus gestores públicos, né, ele acaba parando de opinar, parando de sugerir, né? E acaba, né,
batendo na porta aí, vendedores do alfinete ao foguete, né? E aí vende lá como uma grande inovação algo que já existe, né? Ah, o sistema de enviar mensagem, cara, isso é o WhatsApp. Uhum. Não, mas aqui o meu, né? Eu sempre brinco, parece aquele filme dos estagiários, né? Do on the line. Não, o meu é on the line, né? Então, Uhum. assim, a nossa capacidade de criticar, né, de senso crítico, ela está diretamente atrelada a isso, né? A nossa capacidade de incômodo, né, de tentar buscar essas mudanças. Muitas coisas podem ser aplicadas, mas você ajuda quem quer ser ajudado, né? Não adianta ficar Sim, propondo coisas para quem não quer mudar ou não quer alterar, né? E assim, sem ficar versando sobre tecnologias específicas, tudo pode ser aplicado, né? Todo o universo de tecnologia ele pode ser aplicado. O que a gente tem que buscar é formas de implementar isso, né? De conseguir buscar transformações. Primeiro, fazer mais com menos, né? Ou, né, se aquilo não já atingiu o seu máximo, tentar reduzir o custo para que a gente possa amplamente utilizar, né? Então, ferramentas existem no mercado, né? Própria vou citar um exemplo prático aqui de ideia que eu tenho, ainda não consegui viabilizar. Um dos indicadores de performance, né, do Previne Brasil é a aferição de diabetes, né? Então, um diabético ele tem que medir sua diabetes 2 vezes a cada 6 meses, minimamente, né? E, e aí o Ministério da Saúde paga isso para o município. E eu falo, por que, que a gente não usa um dispositivo, né, vestível, um wearable, né? Sei lá, um smartwatch que consiga, né, algum uhum. sensor conectado, né, você consegue reduzir custos aí em escala e distribuir para essas pessoas, né? Por exemplo, medir pressão é uma possibilidade. Então, se a gente conseguir Sim, ter um wearable que seja aferido, homologado, né, seja nessa, né, faça a aferição da pressão corretamente, ele pode estar ali com a pessoa o tempo todo e ele medindo, levando esses dados para o médico dele o tempo todo, para que a gente possa saber o quanto está alterando ali na situação e trazendo qualidade de vida. Porque, cara, eu estou usando coisas que já existem, né, para poder fazer algo que vá melhorar a qualidade de vida do cidadão. sim. Não, muito bacana essa ideia. A gente que é da tecnologia, às vezes fica pensando em coisas, né? Assim, não mirabolantes, mas que coisas que dariam quando a gente vê um processo não arcaico, mas muito manual, né? E isso acho que é em qualquer coisa, seja num restaurante, pelo menos eu quando eu entro, eu vejo, falo, pô, dava para fazer um sistema que faria isso, dá para fazer, né? A nossa cabeça vai sempre viajando para esse sentido, né? Com certeza de poder otimizar, melhorar a vida das pessoas. E aí eu te pergunto, se você tivesse 10% do orçamento anual, né? O prefeito falasse, ó, 10% para a gente apostar em uma tecnologia experimental, num projeto inovador, novo. O que você escolheria e por que você escolheria isso? Bom, eu costumo dizer que, assim, a gente tem que partir da percepção das pessoas. Então, não tem um projeto específico, mas teria uma temática específica a trabalhar a percepção do cidadão. Esse caso que eu citei seria um deles, né? Onde a gente conseguiria ter uma melhor percepção, né? Ou na educação, onde eu conseguisse otimizar o tempo do aluno para ele ficar o tempo todo ocupado, né? E aprender mais, tirar ele das ruas ou de maus hábitos, né? Isso tem um impacto na segurança pública, né? Na educação, né? Eu aposto muito na educação de tecnologia, desenvolvimento, economia, né, ensino da economia, educação financeira, né, Uhum, empreendedorismo, né, são coisas que eu aposto aí e que trazem aí um grande ganho. É que 10% do orçamento é muito dinheiro, né? Dependendo da cidade, é algo uhum. assim, né, bem grande. Eu acho que com 10% dá para alugar um helicóptero aí para levar o pessoal para o tratamento médico, né? Sim, sim. Mas eu, a eficiência não está diretamente ligada na quantidade de dinheiro que você tem. Ela está diretamente ligada no melhor uso do dinheiro que você tem.
Então, Legal. eu tenho certeza que eu iria buscar que esse 10% tivesse a eficiência de, sei lá, 60% do orçamento gasto, entendeu? Para que ele pensasse, poxa, esse dinheiro está sendo bem gasto, né? O munícipe olhasse e falar, poxa, esse dinheiro está sendo bem utilizado na gestão pública. Esse é o ponto principal. Tá certo. Danilo, muita gente que está escutando a gente agora, né, que está nos vendo aqui, são aspirantes e são desenvolvedores, né, que estão aí no início da sua jornada. Você é uma pessoa experiente já do mercado de trabalho, né, e hoje está buscando recursos que existem já no mercado para soluções, né, na educação, na parte pública, né, no setor público. Aí você está por dentro, né, com certeza, e seria bacana você dar essa dica para o pessoal ali das principais tecnologias, ferramentas que você tem visto com frequência e que seria bacana, né, o pessoal se interessar, tá estudando, tá entendendo como isso funciona, para que possa, de repente, prestar esse tipo de serviço, né, contribuindo com automações, com a parte inteligente. O que que você tem mais visto hoje no mercado como um todo mesmo? Assim, muito se fala de inteligência artificial, mas eu vi ainda poucos casos, né, poucas derivações da inteligência artificial, né? Um exemplo simples, né? Esse fim de semana eu estava estudando sobre valor adicionado fiscal, né? E por que que eu estava fazendo isso? Eu estou construindo uma calculadora para simular o impacto da reforma tributária nos municípios, né? Enquanto eu estudava ali para criar, né, os dados, né, eu só não encontrei publicado ainda o PIB, né, de cada cidade, né, últimas publicações já fazem algum tempo para buscar isso, então, para poder conseguir. E aí a gente vê, né, o universo de fiscalização, né, desse valor adicionado sendo de forma manual, né? E aí por que não usar a própria inteligência artificial para poder fazer o bom uso, né? Criar formas de utilizar a ciência de dados, né, com inteligência artificial para você fazer um melhor uso da gestão pública, né? Muitas vezes o prefeito ele é pego, né, de surpresa porque é um volume de dados tão grande, um conjunto de indicadores tão grande, mas a gente vê que existe uma repetitividade nas ações e tudo que é repetido pode ser automatizado, entendeu? Então, na aplicação disso, né? Então, ciência de dados com inteligência artificial é uma boa área, né? A outra, né, de IoTs, né? E aí desde câmeras que consigam fazer análises, não necessariamente só do trivial, entendeu? Tipo, o cara tá de boné, tá de camisa, né, ou o próprio facial, mas que ele possa, por exemplo, analisar coisas. E são coisas simples, né? Uma unidade de saúde, né? Se a sala de espera ela está muito grande, tem algo de errado, né? Um médico que faltou, ou tem pouco médico, enfim, o que precisa ser feito? Veja, isso é repetido, né? Então, isso é constante. Então, você pode treinar uma máquina para poder fazer essa análise e alarmar o prefeito, falar, olha, a unidade de saúde ela está vivendo aqui no pico Uhum. de pessoas esperando, para que ele possa tomar ações corretivas, né? Ele possa fazer isso, né? Um outro exemplo, na educação, né, utilizar análises de performance das avaliações para que você possa promover ações para melhorar o IDEB de um município ou de um determinado local, né? Começar a olhar, veja, eu tenho que treinar melhor um professor, né? Ou é uma turma com déficit, o que é que está avaliando aí, né? Ou no próprio cruzamento de dados, né? Veja, eu não posso olhar só o aluno, eu tenho que ver o pai do aluno, porque influencia o pai e a mãe, né? Os pais, Parte social, né? né? A parte social ali, né? Será que o pai está desempregado, né? Ou existe alguma desestruturação familiar que eu possa pedir ajuda da assistência social ou da Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade para atuar, para ajudar, não de maneira punitiva, né? Tipo, achar formas aí de melhorar a sociedade, né? Como um todo, né?
Então, à medida que você começa a cruzar esses dados, você começa a ter insights para a gestão pública, né? Então, você pode ter dispositivos IoTs programados para a solução desses problemas, né? Eu gosto muito da filosofia, né, da técnica do design thinking, né? Então, Uhum. assim, você construir a solução a partir do problema. Então, assim, qual é o problema a ser resolvido, né? O que você precisa fazer? A partir do momento que você sabe como você é medido, você pode desenhar as ações para a melhoria daquilo. Então, é importante ter essa vertente. Quando a gente fala de programação, né, especificamente, o universo é vasto, né? Então, você tem frameworks aí, etc., né? E até algumas filosofias que ciclicamente elas se repetem, né? Então, vou falar desde lá de trás, né? Cara, eu sou de uma época que eu tinha que desenhar a tela no código, era na unha, né? Uhum. Hoje você desenha, né? Já há bastante tempo isso, né? Através de Visual Basic, Delphi e outras mais. Você desenhava a tela, que eram ferramentas RADs, né? Então, e fazia uma programação orientada a objeto. Isso, né? São técnicas obsoletas hoje em dia, né? Então, você tem outras técnicas aí para serem feitas, né? Então, você tem a responsividade, né, da tela, enfim, outras formas, né? Mas o nascimento de ferramentas low codes ou no codes, né? Então, isso é inevitável, né? Tipo, acho que a ferramenta low code, ela acelera bastante o desenvolvimento, diferente da no code, porque você não consegue tem intervenções ali para mudar o comportamento, a low code acaba trazendo isso, e aí você tem Flutter Flow, Bubble e outras ferramentas aí que acabam promovendo isso. E né, a gente passa por um momento né, onde você tem ferramentas de IA, onde você, através de um prompt bem elaborado, consegue fazer um código, né? Aí você fala, não, o programador, ele morreu. Não, ele não morreu e nunca vai morrer, mas ele não vai poder ser um commodity, né? Então, um exemplo, né? Simplesmente fazer um CRUD, né? Uhum. Fazer, Pedreiro de crude, né? O famoso pedreiro de crude. exatamente, né? Então, assim, cara, CRUD eu pego lá uma tabela, desenho a tabela, peço para uma ferramenta de IA fazer o CRUD, Uhum. ele monta para mim em segundos, né? Uhum. Então, veja, o cara que só sabe fazer isso, ele está fadado a morrer. Ele tem que ir além, ele tem que ser mais que isso, né? Então, como é que eu, a partir dessas ferramentas aceleradoras, eu consigo chegar no meu resultado mais rapidamente, com flexibilidade, com escala, com boas práticas, para acelerar a entrega de resultados, né? E aí eu suscito métodos ágeis, né? Então, usar métodos ágeis com ferramentas que agilizam mais ainda aquilo. E aí você ir desenhando, né, entregáveis que entreguem valor. Veja, tudo isso, esses métodos de aceleração, eles partem do problema de entrega de valor. Como é que eu faço entrega de valor de maneira rápida, de maneira barata, né, para que eu consiga fazer algo, né? E muitas vezes os programadores, os técnicos, no geral, eles partem de ideias românticas, né? Ah, puxa, essa tela, veja, eu não tenho que desenhar uma tecnologia e pensar depois na onde ela vai ser utilizada. Eu tenho que pensar o que vai ser necessário para resolver um problema e pensar quais tecnologias eu vou usar para resolver aquele problema, né? E não usar por Então, modinha uma tecnologia, por exemplo, né? cara, eu vou implementar uma tecnologia que foi criada, você não sabe nem onde vai ser utilizado, Uhum. né? Então, isso não adianta em nada, né? O tomador de decisão, ele está preocupado em resolver um problema. Sim. E não, então assim, veja, se a gente quiser esmirilhar o bit byte aqui, a gente faz, mas a fala, apesar de a gente estar falando de tecnologia, a gente fala de tecnologia sem falar de tecnologia, né? Sim. Então, porque podem ser resolvidos de múltiplas maneiras, né? Hoje você tem, assim, veja, quando foi criado o Linux, eu acho que nunca foi pensado que ele seria usado num relógio, numa televisão. Quando a gente vai num WebOS, basicamente é uma distribuição Linux ali que está, né?
Tipo, hoje em dia você tem uma multiplicidade de sistemas operacionais. Quando a gente fala, por exemplo, S, outros mais, a plataforma é a mesma, né? Só mudou a distribuição daquilo, né? Então, Sim, lá atrás, não se imaginava, né, que você teria um sistema operacional de um relógio, né? Então, para fazer, ou um sistema operacional de um, basicamente, né, trazendo para o universo simples, de um rádio de um carro, né? Sabe? Só para criar uma interface, né? E tudo isso são oportunidades, né? Então, são buscas de trazer inteligência a itens do cotidiano para que a gente possa fazer. Quanto mais essa complexidade aumenta, né, quanto mais cresce o uso da tecnologia, mais a gente tem a necessidade de simplificar a criação de soluções, né, de trazer, né, você usando palavreados aqui de programa, fazer deploy em múltiplas interfaces para serem utilizadas, né? Então, isso requer habilidades de um programador, de um arquiteto, de pensar fora da caixa. Ele não pode ser só técnico, ele tem que entender qual é o problema a resolver. E quanto mais os técnicos estiverem alinhados com o resultado, mais eles podem contribuir com isso, né? Então, não adianta a gente estar remando numa direção e o time está remando em outra, né? Todos têm sim. que estar orientado ali ao que vai ser entregue, a dor ser resolvida, né? Qual é a dor do nosso cliente final, né? É, Então, isso é importante. sensacional o seu ponto de vista, sua resposta, acho que está muito conivente com o que eu acredito também. Hoje os dados com certeza são, tem um colega aqui falando, é o petróleo do mundo, né? Então, assim, as informações, elas estão às vezes, muitas vezes escondidas, vamos dizer assim. Então já tem muita coisa, já tem muita informação, né? O que precisa é desse cara que você está falando, o que o Mark Zuckerberg diz que se você não for, você vai ser substituído, que é a cabeça pensante ali, como eu vou pegar esses insights através dessa massa de dados aqui, como eu vou relacionar uma coisa com a outra, como que eu vou trazer uma informação sólida para um gestor público tomar uma decisão rápida, eficiente, embasada nos dados, né? Toda essa ideia, ferramenta é uma simples questão, né, de qual ferramenta vai utilizar, qual ferramenta dá para utilizar para fazer aquilo, mas esse pensamento crítico, né, com certeza, eu acho que o mais valioso que você disse aqui de tudo é de fato isso, porque a pessoa, como você mesmo disse, como a gente tem visto aí, né, que vai ser substituída por uma inteligência artificial, né, o que faz já esse básico, né, que a gente vê que está sendo feito muito mais rápido, por exemplo, por uma inteligência artificial, se ela não tiver essa mentalidade, com certeza, ela pode vir a ser substituída, né, por uma ferramenta dessa. E falando de tecnologia, muito a gente tem ouvido falar também com outros convidados e com os canais de comunicação que a gente observa sobre tecnologias low code, também um pouco de no code, porque a facilidade, mais uma vez, né, porque resolver o problema eficiente, né, de forma mais rápida, né. Então, com certeza, e já se a gente pegar, né, você falou um pouco da sua história aqui, e eu sempre penso toda vez que alguém me fala disso, eu fico pensando assim, putz, como o framework ajuda a gente, né? Hoje, o framework veio com essa ideia de diminuir código, né? Desde o jQuery lá no JavaScript até bibliotecas mais complexas como Angular, Vue ou no PHP ou Laravel, com a ideia de simplificar as coisas, né? De otimizar, de já trazer uma segurança embutida, uma organização embutida. Então, e agora a gente está indo para uma era que você quase não vai precisar saber programar, né? Você vai precisar ter, de fato, essa consciência do que você precisa. Não que você não vai precisar saber programar, né? Mas cada vez mais esse cansaço, né, que a gente tem ali de fazer na mão mesmo as coisas vão ser mais facilitados, assim como o framework facilitou e facilita a programação tradicional, né? Ali a linguagem nativa, né? Exatamente. Veja, o que a gente está falando é de senso crítico, né? Uhum, Hoje não é necessário ter as respostas, mas saber fazer a pergunta, né? As uhum, respostas você pode obter através de agentes de inteligência artificial e uhum, outras ferramentas mais, né? E isso volta lá atrás sobre cidade inteligente, né? O que muitas cidades, né, acabam errando contratando profissionais de tecnologia onde eles são totalmente técnicos. uhum. Eles não sabem usar, aplicar aquela tecnologia.
Então, hoje, né, um secretário de cidade inteligente, ou sei lá, alguém, né, um C-level aí, que esteja voltado a essa prática, ele não é o perfil de um diretor de TI, não é um perfil de um analista, ele é um perfil de um cara que sabe usar as ferramentas, entendeu? Sabe pensar como um gestor, né? Não necessariamente ele tem que saber no detalhe a programação, mas ele tem que saber como aquilo foi criado, né? Então, o skill do profissional para poder ocupar essa cadeira, na minha opinião, ele está muito mais ligado a um cara, um chefe de transformação digital, um chefe que entenda como é apurado, quais são as regras da saúde, quais são as regras da educação, quais Uhum. são o arcabouço legal aí que impacta nas ações e saber utilizar isso tudo, equilibrando todas essas disciplinas, né? Então, muitas vezes os prefeitos acabam errando, né? E contratam profissionais de TI, tecnologia da informação, para uma função que precisa pensar em tecnologia da automação, né? Então, pensar no como é que eu faço isso acontecer. Às vezes, uma solução simples é usar um RPA, né? Então, não preciso fazer muita coisa. Hoje a gente tem no mercado crescendo muito essa pessoa que eles chamam de PM, né, de Product Manager, né, que é parecido um pouco com o que você está falando, né, é a pessoa ali, a cabeça pensante ali que conecta regra de negócio com time de desenvolvimento, né? Exatamente. Ele tem que ser um cara que entenda dos dois lados, né? E trabalhe nos empreendimentos, né? E aí já suscitando métodos ágeis. Para mim, numa reunião, né, numa cerimônia, eu estou mais preocupado com meus blocos do que necessariamente com aquilo que vai ser feito, entendeu? Sim. Sim, sim, com certeza. E assim, uma última pergunta, Danilo, para a gente encerrar esse nosso bate-papo. Eu gostaria que você deixasse uma dica para esses jovens, para essas pessoas que estão iniciando e que de repente, não só na área do desenvolvimento, mas um dia tenham também vontade de ir para a área de gestão, seja da área privada, do setor público, que a gente falou bastante aqui. Que conselho que te deram ou que você gostaria de ter tido, né, no começo aí da sua carreira e que você pode compartilhar hoje com quem está nos ouvindo? Bom, acho que o primeiro passo aí, olhando a cultura atual, né, a gente vive um cenário muito de nem-nem, né? São pessoas que nem estudam e nem trabalham. E quem está, né, sobressaindo são os incomodados, né? Eu procuro, né, sempre dizer que o que me interessa não é uma estrela no time, mas pessoas motivadas, né? As pessoas motivadas vão mais longe, né? Eu posso ter Uhum, uma estrela no time, mas ele ser um acomodado, né? Então eu uhum. preciso de pessoas motivadas, incomodadas, que mantenham a cadência, sejam resilientes a todas essas mudanças. Esse é o perfil principal que a gente possa ter aí no mercado. Outra questão é não encarar a visão problemática, né? Que é a visão que critica, que julga, né? O cara que ele acaba tendo êxito é o cara que não faz o julgamento, né? Ele vê oportunidades, né? Ele vê, Uhum, poxa, naquela situação difícil é uma grande oportunidade de eu criar um determinado produto, uma determinada solução para poder resolver o problema de uma pessoa, de uma organização, né? Então, e aí, né, aí fala assim, eu tenho que ser gestor? Não, eu tenho que conhecer todas as ferramentas, né, sejam elas de programação, caso a pessoa seja do segmento de tecnologia, de infraestrutura, né, mas técnicas de gestão. Às vezes, compreender o comportamento humano é algo que inova, né? E uhum, isso está dentro da psicologia, de outras análises, né? Então, quanto mais flexível, né, quanto mais amplo o seu conhecimento aplicar num determinado nicho, eu também não estou falando de construir pessoas generalistas, tá? Mas assim, que elas entendam e saibam aplicar os conhecimentos que elas têm, né? Eu acho que existe uma grande oportunidade de construir líderes, né? uhum. Enquanto outros dormem, né? Quem está acordado vai mais longe, né? Então é importante, né? Aí você pode brincar, né? Mas quem ficar acordado vai cansar. Tudo bem, cansado a gente pode ter, a gente vai ter incômodos, a gente sempre vai ter problemas. O que nunca a gente pode é parar. Nunca a gente Sim, pode
deixar que alguém diga o que você é, né? Então, eu acho que é importante essa visão, e isso é aplicado em qualquer segmento profissional, né? São os incomodados que mudam o mundo. Os loucos, então, são os que mais transformam, né? Então, a gente Isso precisa aí. de pessoas que não se limitem. Muito bacana. Obrigado, Danilo. Gostaria agora de te agradecer, por você ter disponibilizado o seu tempo para estar batendo esse papo com a gente, que com certeza foi muito enriquecedor, não só para mim, mas para todo mundo que está nos acompanhando. E gostaria de agradecer vocês também, que estão nos assistindo até aqui. Gostaria que, se você gostou desse vídeo, que você deixasse a sua curtida, deixe seu comentário também. E compartilhasse nas suas redes sociais. É a forma com que você vai fazer que o nosso vídeo, que o nosso canal esteja chegando a mais pessoas. Toda segunda-feira, às 16 horas, nós estamos aqui com um entrevistado ou ministrando algum material sobre tecnologia. Espero que todos tenham gostado e até mais. Um grande abraço. Valeu.